Bom dia a todos, obrigado aqui pela presença de vocês. Hoje eu vou estar aqui com vocês falando um pouco sobre a velocidade de inovação que tem acontecido no mercado de ativos tokenizados. Vou trazer alguns exemplos que a Núclea trouxe, tem fazendo. Mas antes disso, gostaria de me apresentar. Eu sou o CEO da Núclea, estou desde janeiro de 2023 como CEO da Núclea. Antes eu era executivo do Banco Itaú, era responsável pelas áreas de inovação do banco. Mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. E atualmente também eu sou presidente do conselho da PINF, né, que são as infraestruturas de mercado financeiro, onde todas as empresas se reúnem lá e a gente debate os assuntos de interoperabilidade de registradoras para desenvolver as soluções de registros de ativos de uma forma geral no mercado financeiro. Primeiro que, antes de falar sobre as iniciativas que a gente tem tocado aqui na Núclea, queria falar que acho que tem uma mudança muito grande que está acontecendo no mercado de tokenização, em especial no que se refere à tecnologia de blockchain. Muitos clientes que eu me relaciono, né, começaram a estudar esse tema já há alguns anos, e muitas iniciativas, há 3, 4 anos atrás, elas acabaram ficando só numa prova de conceito, e elas não foram para frente, porque a tecnologia ainda talvez tivesse um preço que inviabilizasse ali a solução, ou mesmo o tempo de resposta das transações numa rede blockchain também acabava não atendendo a necessidade e velocidade que aquela transação, numa volumetria alta, precisava. Essas questões estão sendo superadas, né? Eu trouxe aqui um slide para vocês verem que de 2021 até 2025, o custo de transacional das redes blockchain caíram aí em torno de 90%. Isso é uma mudança significativa. Muitas transações ou ideias ou provas de conceito que foram feitas há 2, 3 anos atrás, que foram inviabilizadas por esse custo, passam a ser viáveis agora. E muitos não estão acompanhando essa evolução e congelando aquela imagem, pô, isso aqui não me atende, blockchain não é a melhor solução. Acho que talvez não fosse a melhor solução em 2021 de fato, mas quando a gente olha agora, muitas coisas passaram a fazer sentido, inclusive para a Núclea. A gente tinha alguns cases que a gente já estudava naquela época, onde não faziam sentido e agora passam a fazer bastante sentido. Então, acho que a primeira reflexão que cabe aqui é a tecnologia está em outro nível já para resolver problemas aí do mercado financeiro de uma forma geral, num custo muito baixo, com tendência ainda de redução de custos, essa tendência permanece, e com aumento de velocidade das transações e escalabilidade, né? Essas coisas também a gente tem acompanhado muito nos testes do Drex, né, que a gente tem feito acompanhado junto com o Banco Central. A gente observa que, de fato, as soluções mais recentes que a gente tem debatido, elas estão num nível de escala muito maior do que a de 2, 3 anos atrás. Quando a gente vê o volume, e enfim, essa redução de preço, ela se materializa com o volume de tokenização de ativos no mundo, de uma forma geral. A gente vê aqui, quando a gente pega em 2024, e tem ali menos de 2 bi de ativos tokenizados, 2 tri de ativos tokenizados no mundo. A gente já está praticamente dobrando em 2025, então a velocidade está muito alta. E a gente está projetando aqui que os ativos vão ter em torno de 15 trilhões de dólares no mercado com soluções de tokenização. A gente observa que tanto ativos como ativos financeiros, como ativos do mundo real, passam a entrar nesse mercado. Quando eu falo de ativos do mundo real, já vê cases surgindo de tokenização de imóveis, de veículos e de ativos financeiros recebíveis de uma forma geral, ações, as próprias criptomoedas, né? Então, a velocidade está muito rápida e o time quando a gente fala de novas tecnologias, tem um período de adoção, né? O blockchain eu acho que vinha numa crescente de provas de conceito, de crescimento acho que lento ainda, porque essas questões de custo e de velocidade de transação ainda eram impeditivas, mas ela está entrando agora naquela curva exponencial, onde começa de fato a resolver vários problemas do mercado como um todo, né? Isso está acontecendo no Brasil. Esses dados são do mundo que eu estou trazendo, mas
Quando você olha aqui para o Brasil, um dos indicadores que a gente tem acompanhado os ativos tokenizados que a regulamentação da CVM 88, né, de crowdfunding, viabilizou no mercado financeiro. A gente vê que a gente tinha aí 300 milhões em 2023 de ativos tokenizados usando como arcabouço regulatório a CVM 88. A gente já vai aqui para 2,5 bi em 2024, em 2025 para 4,2 bi. Então a velocidade de tokenização de ativos, só com base nessa regulamentação, a gente já vê que, de fato, esse movimento de escala está acontecendo no Brasil também, não é só no mundo, né? Isso aqui é um movimento bastante importante, porque quem está investindo nesse mercado, se você perder o timing, né, de repente você vai estar fora do mercado, porque os novos entrantes acabam ganhando uma participação de mercado muito grande nesse momento que a gente está vivenciando. E nesse contexto, a Nuclea tem investido em já colocar em produção e sair um pouco dessas soluções que são provas de conceito e colocar no ar soluções de ativos tokenizados, que a gente acredita que deve haver uma migração para esse mercado naturalmente nos próximos 5 anos, em massa, de soluções que passam usando o blockchain. Quando a gente vê que no passado, o blockchain, se a gente tivesse as soluções de blockchain, se pegar a crise de 2008, provavelmente muitos riscos que existiram naquela época teriam sido mitigados só pela rastreabilidade das transações, transparência e nível de controle operacional que a tecnologia permite, né? Então, quando a gente olha para o passado, a gente já vê coisas que poderiam ter sido evitadas com essa tecnologia se ela tivesse disponível lá naquela época, mas olhando mais para o presente, sim, a gente poderia ter resolvido as questões que foram problemas que a gente identificou na crise de 2008, né, do crédito imobiliário, das securitizadoras lá nos Estados Unidos, mas a gente vê muitas questões de problemas atuais podendo serem resolvidos e gerando novos negócios. E aqui eu trouxe 4 casos para apresentar para vocês de casos concretos que já estão em produção e que a gente está trabalhando nisso e a gente acredita que deve ocupar o espaço nos próximos anos, esse tipo de solução. O primeiro exemplo que eu estou trazendo aqui é um case que a gente tem, que a gente começou a tokenizar ativos, fez uma parceria com a Anfai nesse primeiro caso que eu estou trazendo para vocês, onde a gente já tokenizou 300 milhões de reais de duplicatas, né? E essa solução em particular, como eu falei para vocês, assim, a redução de custo da rede com o tempo de resposta das transações, você permite que você consiga fazer securitizações nesse mercado usando esse tipo de tecnologia 5 vezes mais rápido do que você não usando a tecnologia, né? E a gente observou nesses cases de uso que a gente está usando que há uma redução de 40% nos custos operacionais de uma tokenização, usando a plataforma de tokenização de duplicatas. Quem ganha com isso? Nesse exemplo aqui, você acaba dando acesso a investidores a ativos com rentabilidades maiores, porque como o custo operacional dessas transações reduz bastante e o tempo de velocidade também, você consegue liberar as transações, inclusive para pessoas físicas. No exemplo aqui concreto, o valor mínimo de investimento num token desse é de R$100, então você vê que é bastante popular, com um nível de retorno de 130%, né, médio histórico. Esse é só um exemplo, né, de que a gente tem aqui, mas você vê que uma solução dessa, você começa a criar diferenciais competitivos em relação às soluções tradicionais para investidores. Usando uma ferramenta muito segura, com controle, rastreabilidade, você consegue fazer lotes de duplicatas, onde você tem estatisticamente ali previsibilidade de inadimplência com base no histórico, e você consegue trazer uma gestão de risco muito adequada e uma transparência para os investidores de uma forma muito segura. Aqui nesse exemplo tem a gente tem as soluções que estão nascendo no mercado, eu tenho visto bastante, usando o arcabouço da regulação 88 lá da CVM, mas ela não se limita. Essa solução de tecnologia poderia ser usada para qualquer tipo de ativo financeiro, e sobre a regulamentação, fora da 88 também, né? Porque
que a tecnologia ela resolve problemas. Aqui ela resolveu problemas de operações de baixo ticket, porque o custo operacional de uma transação desse tipo, ela acaba inviabilizando operações de baixo valor. Por isso que a gente tem fundos de alto... as soluções que não são tokenizadas hoje, normalmente são fundos de investimento acima de 100 milhões de reais, enfim, com cotas de investimento mínimo, valores maiores. Quando você entra com essa tecnologia, você reduz drasticamente a velocidade, o custo e viabiliza transações mais pulverizadas. Então ganha aqui, né, o produto, o fundo de investimento, porque passa a ter soluções diferentes, ganha aqui o FDIC e ganha os investidores, pessoa física e jurídica. Então é uma solução que a gente tem, está disponível já no mercado, e qualquer gestor de fundo poderia estar usando essa tecnologia para se beneficiar e, enfim, reduzir custos operacionais e oferecer produtos mais rentáveis para os seus clientes. Tem um outro caso também que a gente acabou de lançar. Nesse caso foi uma parceria que a gente fez com o Santander para resolver um problema também do mercado de consórcio. O mercado de consórcio tem uma característica, né? A gente tem 11 milhões de brasileiros que têm consórcio e mais de 40% dos contratos de consórcio acabam sendo cancelados ao longo da sua vida. O índice é muito alto. E quando um contrato de consórcio é cancelado, a pessoa que comprou o consórcio, ela fica com o dinheiro retido ali do que ela já pagou, né, porque, até o final do grupo, né, do encerramento do grupo. Normalmente esses cancelamentos de consórcio são se dados por inadimplência, a pessoa fica com incapacidade, enfim, tem um problema financeiro, não consegue dar continuidade no pagamento das parcelas, mas ela pagou já uma parte importante, e aí o contrato é cancelado, aquele recurso que ele já pagou fica retido até o final. Isso é um problema para a pessoa física, para quem contrata o consórcio. Então, existem já soluções de mercado secundário, cada administradora no Brasil tenta encontrar alguma solução de poder colocar no mercado secundário e vender esse contrato cancelado para um terceiro, para que você possa ressarcir, né, o valor pago para a pessoa física ou pessoa jurídica que tem que gostaria de poder recuperar, ou pelo menos parte do dinheiro que ela já pagou com o consórcio, já que ela não vai conseguir dar continuidade naquele contrato, sem necessidade de esperar o final do contrato. Só que isso tem um deságio grande. Quando você não tem um mercado com informação disponível, baixo custo, etc., você acaba que o deságio para a pessoa física, pessoa jurídica que vai resgatar suas cotas, vamos chamar assim, que foram canceladas, é muito alto. E a gente vem resolver essa questão, porque, por um lado, existe uma oportunidade nesse mercado para fundos de investimento que queiram investir nesse tipo de ativo. Os fundos podem comprar essas cotas, né, e carregarem, por exemplo, até o final do vencimento para receber esses recursos, né. Os fundos compram com deságio. Qual é a questão aqui? Os fundos eles não querem ficar negociando cota a cota de consórcio, né, eles querem comprar um pool de cotas, fazem o deságio e aí paga as pessoas físicas ou jurídicas que têm aqueles contratos cancelados. A solução resolve isso aqui de blockchain. É um problema claramente de blockchain que a gente está resolvendo aqui, onde a gente consegue conectar os fundos, a administradora de consórcio, com a pessoa física e a pessoa jurídica titular daquele contrato. E você consegue colocar leilão, né? A administradora pega todos os interessados, todas as cotas canceladas, coloca em leilão para os fundos de investimento essas cotas por meio de um token que representa um pool de cotas, e assim você quita todos os contratos com as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Só que qual a vantagem de uma solução como essa? Você reduz o custo operacional muito grande, de forma drástica, também tem rastreabilidade, né? É imutável, né, a transação. A gente lançou nesse momento com essa solução, foi com o Banco Santander, que desenvolveu junto essa solução de blockchain, mas é uma solução que está aberta para qualquer tipo de administradora que queira se plugar na nossa plataforma. A gente já tem mais de 100 fundos interessados em plugar nessa plataforma para poder comprar cotas que vão a leilão. Tem 6 fundos já nesse momento já entrando no ar para operar com a gente, para fazer essas operações de comprar as cotas para o mercado secundário, no mercado secundário de administradoras. Isso vai ser muito bom, né? Porque você resolve o problema da administradora, você
tende a crescer o mercado de consórcio, porque uma das barreiras de crescimento do mercado de consórcio é a preocupação de que se a pessoa não conseguir arcar com as parcelas do consórcio, o que acontece com o dinheiro dela, que ela vai ficar redido, qual o tamanho do deságio, essa é uma das preocupações. Quando você resolve isso num preço justo, porque quando você faz o leilão, a tendência é que o preço fique num custo operacional muito baixo, a pressão é que você fique mais próximo de um custo de CDI, né, de antecipação desse fluxo. Isso gera muitos benefícios para todas as pontas. Então entrou no ar essa solução agora. Também é um caso concreto, onde antes não era viável você usar a tecnologia, agora pelo tempo de resposta e barateamento dela passa a ser viável. Tem um terceiro caso aqui que a gente está fazendo também, que é a tokenização de recebíveis de cartão. Também é a mesma discussão. Hoje a gente usa o mercado de cartões de uma forma geral, ele opera registro de garantias de cartão, de laços de garantias de cartão de crédito, com base na tecnologia tradicional das registradoras, né? Trocas de arquivos. Isso também é caro, né? Inclusive, algumas operações de crédito acabam não sendo feitas por causa em função dos custos que tem de registros dessas operações. Quando você usa essa tecnologia, a redução de custo dela reduz bastante. A Núclea já é uma empresa que é autorizada a registrar operações. A gente pode registrar as operações aí, seja usando a tecnologia tradicional ou seja por uma solução de tokenização. A gente está fazendo as duas coisas, né? E fica a critério do cliente usar qual tecnologia. A gente vai lançar essa solução agora no terceiro trimestre desse ano. A gente já está em construção com algumas empresas que fazem antecipação para colocar no ar e fazer esse lançamento, e vai estar disponível também para qualquer empresa que queira usar essa solução. E vai abrir a possibilidade também, nesse caso, de criar um mercado secundário de cessão, né? A cessão já é possível fazer hoje no mercado e fazer no registro, mas a cessão da cessão não é possível. Como a solução de tokenização ela cria o rastro da operação, você consegue fazer a cessão da cessão com esse tipo de tecnologia. Então a gente está criando um mercado também secundário das operações de antecipação de recebíveis de cartão, que vai ser muito bom também para os fundos de investimento, que às vezes tem que cumprir regras de volume de ativos que tem que ter com cada tipo de recebível. Às vezes você tem que mudar a posição e você faz uma posição e você precisa mudar aquela posição, você ter a opção de mercado secundário para vender a sua posição é importante. Então, também tende a facilitar e crescer, enfim, e dar mais acesso a investidores a operações de investimento com lastro de recebíveis, né, no lado do fundo de investimento, recebíveis de cartão, de um custo muito baixo. As empresas que a gente tem visto, muitas empresas já têm procurado nos procurado no sentido para usar essa solução com base na CVM 88 também. A CVM 88 ela tem sido um grande laboratório para as empresas usar essa tecnologia, porque como ela barateia muito o custo, essas operações de menor valor, que a CVM 88 você tem que operar até 15 milhões as operações, né, o valor da operação são menor tickets, então você acaba aqui viabilizando esse tipo de solução. A gente sabe que a própria CVM está revendo agora 88, esses valores devem subir para valores superiores e isso deve acontecer aí nos próximos 12 meses, é a nossa expectativa. Acontecendo isso, vai exponencializar mais ainda o crescimento de soluções como essa que eu estou comentando aqui com vocês. E por fim, só para encerrar aqui a apresentação, a gente tem um outro case importante de tokenização. A gente fez um investimento numa empresa que chama Before. Ela hoje tem um mercado, ela já opera no mercado de negociação de ações de empresas que faturam até 3 milhões ano. Ela já emite ações e negocia no mercado secundário ações. Né? É a primeira bolsa que faz isso. A gente atua no mercado que a B3 não está hoje. A B3 normalmente são empresas maiores. A gente se usou de um sandbox regulatório da CVM para poder usar essa tecnologia. A gente faz tudo por blockchain e agora a gente está indo para uma licença definitiva de balcão, onde a gente vai colocar os outros ativos, como nota comercial, debênture e as ações que já estão, para fazer a negociação, tanto IPOs ou emissões primárias, como negociações secundárias. Isso aqui também vai poder servir como laços de garantia, enfim, e como estratégia de investimentos. São novos leques de oportunidades que estão sendo criados aí no setor. Então, o recado final aqui para concluir minha apresentação, meus 20 minutos aqui estão se encerrando, é que o que era 3 anos atrás, o que a gente olhava e entendia que não era viável pelas limitações que a gente encontrava, seja regulatórias ou seja de custo operacional, ou até mesmo entendimento da tecnologia, isso já não é mais uma verdade.
muitas coisas que a gente negou no passado, hoje a gente está olhando sobre a mesma ótica, usando a mesma tecnologia, só que com esses benefícios, seja de ambiente regulatório, ou seja de custos, e passam a ser viáveis. Isso tá, eu trouxe 4 exemplos que estão saindo aqui esse ano, por exemplo. Só da Núclea, você imaginem o quanto que, de inovações que não vai surgir isso no mercado como um todo. A gente mesmo tem vários outros cases que a gente tem estudado. A gente tem olhado o mercado de tokenização de imóveis, que é um mercado que vai acontecer em algum momento no Brasil. Já tem empresas estudando isso, a gente tem estudado. Tem mercado de veículos também, a mesma coisa. Então, todos esses ativos que envolvem garantias de operações de crédito, em especial, eles tendem a ser muito beneficiados por um tratamento de soluções como blockchain, onde você consegue controlar a garantia, né, da ponta de investimento até a garantia de uma forma, numa rede única, que, enfim, com baixíssimo custo e controle e rastreabilidade que antes a gente não tinha, né? Então, a transformação está vindo e, enfim, se vocês tiverem mais interesse em conhecer sobre esses assuntos, esses 4 assuntos ou outras ideias que vocês entendam que têm interesse em desenvolver, a gente está aberto, a gente tem que conversar com o mercado como um todo para tokenizar os diversos tipos de ativos. Citei alguns aqui. Esse aqui é o LinkedIn da Núclea. A gente está com um stand aqui também, caso vocês queiram se aprofundar sobre qualquer um desses casos que eu comentei aqui com vocês. E vou passar também, além aqui do LinkedIn da Núclea, tem aqui o meu contato também no LinkedIn, se alguém quiser entrar em contato comigo para trocar uma ideia sobre essas inovações que estão acontecendo no mercado de tokenização usando a tecnologia blockchain, eu estou à disposição aí para conversar com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês e atenção.